Salve, salve, vestibulando! E aí, tudo bem? Tudo certo? Vamos para a resolução de mais uma questão da prova de linguagens do Enem? Então vem comigo. Aqui a gente tem o texto introdutório, que vai trabalhar também com uma imagem, né? É bem comum também que o Enem trabalhe com a mistura ali de elementos verbais e não verbais. Então a gente consegue bater o olho, ver que o texto não é dos mais extensos, também não é muito curtinho. A gente vai fazer uma análise da imagem, mas por enquanto, vamos para o comando da questão? É sempre importante que a gente saiba o que a prova espera daquela questão em especial, para que a gente possa fazer a leitura de uma maneira mais pontual, mais precisa e mais objetiva. Assim a gente procura exatamente aquilo que a questão quer que a gente responda. Vamos lá? Além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre, paralelamente, a função de chamar a atenção para. Ó, essa parte aqui é importante, viu? Além de apresentar ao público. Isso aqui vai evitar que a gente venha a marcar alguma coisa que reproduza exatamente esse comando. O próprio enunciado já fala, ela apresenta. Eu quero que você veja além deste ponto, tá? Num outro, que vai cumprir uma função paralela, simultânea. Então eu vou informar e vou fazer outra coisa, vou chamar a atenção para um determinado elemento. Vamos ver qual elemento. A crise dos refugiados imortalizada para sempre no fundo do mar. Já temos uma pista aqui, né? A Balsa de Lampedusa, nome da obra do artista britânico Jason Taylor, é uma das instalações criadas por ele para compor o acervo do primeiro museu submarino da Europa, o Museu Atlântico, localizado em Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago das Canárias. Lampedusa é o nome da ilha italiana onde a grande maioria dos refugiados que saem da África ou de países como Síria, Líbano e Iraque tenta chegar para conseguir asilo no continente europeu. As esculturas do Museu Atlântico ficam a 14 metros de profundidade nas águas cristalinas de Lanzarote. Na balsa estão 10 pessoas. Todas têm no rosto a expressão do abandono. Entre elas, há algumas crianças. Uma delas, uma menina debruçada sobre a beira do bote, olha sem esperança o horizonte. A imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Exatamente o papel da arte. Bom, tem algumas coisas importantes aqui para a gente destacar, tá? Num primeiro momento aqui, ele faz a apresentação, né, o nome da obra, que está aqui. Depois ele continua, localizada então em Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago das Canárias, é onde se encontra o museu. Depois ele vai justificar o nome de Lampedusa, que é uma ilha italiana onde a grande maioria dos refugiados que saem da África, e aí outros países aqui foram colocados, alguns países foram colocados, tenta chegar para conseguir asilo no continente europeu. Então tá bom, ó. Lampedusa se justifica então, porque é o local, né, onde a gente vai identificar a grande maioria dos refugiados se encontrando ali, né, chegando até lá. As esculturas, então, ficam a 14 metros de profundidade. Na balsa, e aqui vem o processo descritivo. Todo esse processo descritivo aqui explica pra gente o que está lá. O que mais me chama a atenção é aqui. A imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Exatamente o papel da arte. Bom, vamos resumir? O texto tem uma parte que é informativa, que vai falar sobre o museu, sobre a obra, vai explicar algumas nomenclaturas, vai trazer um contexto importante para a gente. E num segundo momento, em que é feita aqui a descrição, há um peso, né, na construção para poder sensibilizar, junto com a imagem,
Repara nos elementos aqui, crianças, a gente tem aqui pessoa deitada, expressividade totalmente abatida. Então é uma falta de esperança, né? Uma falta de perspectiva, é um cenário ali de violência. E isso tudo é representado aqui, ó, expressão de abandono. Toda essa configuração está tentando, de alguma forma, sensibilizar a gente e mostrar que um elemento estético como esse, um monumento, né, essa estátua, ela está lá para lembrar alguma coisa. É para isso que a gente coloca uma estátua, é para isso que a gente faz um monumento. Vamos lembrar daquilo, vamos lembrar daquele evento, vamos lembrar o porquê que aquilo aconteceu. Essa é a importância deste tipo de arte. Fazer com que a gente se lembre de algo e reflita a respeito. Ciente disso, além de apresentar a obra, ele também chama a atenção para a ilha de Lanzarote, com vocação para o turismo? Não, né? Não está chamando a atenção para isso, afinal, tem toda uma outra perspectiva ali. As muitas vidas perdidas nas travessias marítimas em embarcações precárias ao longo dos séculos. Posso pensar que a obra está chamando a atenção para isso? Olha, vamos com calma, tá? Tem ali um aspecto de que ele fala de vidas perdidas nas travessias marítimas, em embarcações precárias ao longo dos séculos. Tem uma questão de perder vidas, só que o recorte é muito mais específico. Olha só. A gente está falando refugiados que saem do continente africano ou de alguns países aqui destacados, e a gente está falando de um movimento moderno de migração. É específico, é contextualizado e é mais atual. O grande problema aqui, que vai servir como um peguinha para desviar a nossa atenção, as vidas perdidas, e ele deixa genérico, em travessias marítimas ao longo dos séculos. Quais? Inúmeras? Não, o foco do texto é outro, ele é bem mais específico, ele é bem mais objetivo. Cuidado com essa armadilha, tá? Tira aqui. Inovação relativa à construção de um museu no fundo do mar que só pode ser visitado por mergulhadores? Nem tem essa informação e eu nem estou chamando a atenção para isso aqui, para uma inovação relativa. Até porque a obra e todo o evento ali do museu, da inauguração e tudo mais, foram colocados de maneira bem pontual para caracterizar, para informar. Não tem aqui a inovação relativa à construção de um museu no fundo do mar, isso não é abordado. Construção do museu submarino como um memorial para centenas de imigrantes mortos nas travessias pelo mar. Tem ali a questão da construção de um museu submarino. Tá, tem um museu submarino, ele vai ser construído, a gente viu aqui. O Museu Atlântico, né, o primeiro museu submarino. Agora, importante, ó, é uma das instalações que vão compor o acervo do museu. Continua o texto e veja, não há nada aqui que justifique a gente falar que a construção do museu submarino com um memorial para as centenas de imigrantes mortos nas travessias pelo mar seja o ponto paralelo do texto. Ele informa a presença a construção, na verdade, né, desse museu submarino e fala que uma das obras colocadas ali está lá para representar o evento da migração e dessas pessoas que sofrem no processo. Agora, não fala que é memorial para centenas de imigrantes mortos nas travessias pelo mar. Não tem essa informação de ser um memorial, tá certo? A gente não vai identificar isso daqui lá no texto. Eu tenho aqui, então, cumprindo paralelamente a função de apresentar a obra, um foco, uma atenção na arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade, que devem ser lembrados para que não tornem a acontecer.
por que que foi colocado ali um monumento com toda a descrição daquele evento que é tradicional, que infelizmente se tornou rotineiro, e com a imagem de desesperança, né, com uma imagem triste, de sofrimento, para que no museu aquela obra represente algo, para que a gente olhe para aquilo e pense, poxa, isso é ruim, isso não deve acontecer. É a função principal da arte, que aparece no finalzinho do texto. Então aqui, ó, de fato, é coerente com um efeito paralelo do texto. Logo depois da informação, a gente tem esse processo aqui de definir a arte como perpetuadora de episódios marcantes, para que eles não tornem a acontecer. E aí, ficou claro? Eu espero que sim. Até mais!